O que se trata nesse julgamento é o financiamento da democracia. Quem financia a democracia? É o povo ou são os grandes grupos econômicos? É isso que está em jogo. Então, na decisão recente do Supremo sobre isso, a pergunta que foi colocada para o tribunal era: a legislação existente sobre financiamento de campanha, que data do início dos anos 90, é constitucional ou não? Mais especificamente, o que queriam que o tribunal respondesse era se o fato desse sistema, dessas regras lá do início dos anos 90, permitirem que empresas fizessem doações para campanhas sem limite, ou seja, a empresa pode doar o quanto ela quiser para a campanha do candidato ou candidatos que ela escolher, se essa possibilidade é compatível ou não com a Constituição de 88. Eu acho que havia um problema no sistema de financiamento eleitoral no Brasil, sobretudo por empresas, que era a ausência de limites à participação das empresas. Então, o sistema não impedia que uma empresa tomasse dinheiro emprestado no BNDES e emprestasse para o candidato da sua preferência. Não impedia que uma empresa apoiasse um candidato depois fosse contratada pela administração. Não impedia que a mesma empresa apoiasse diversos candidatos. Todas essas eram distorções graves e que o Supremo entendeu que acarretavam a inconstitucionalidade da lei. Então, com essa nova legislação da campanha que a pessoa jurídica não pode fazer doação, eu como pessoa física não doaria para nenhum candidato. Então, eu acho difícil as pessoas doarem, se disponibilizarem a doar para os candidatos. Se eu doaria? Não. Existe hoje um descrédito da classe política, mas a população tem que entender que a política existe, vai continuar existindo, ela tem que eleger os seus representantes e tem que ter uma participação mais protagonista. Essa participação protagonista inclui, inclusive, o financiamento dessas campanhas. Então, eu acredito que a população está cada vez mais interessada em participar desse processo. Mas eu acho que a grande diferença vai estar em como que você usa a tecnologia para poder mobilizar, organizar, coordenar doação de uma grande quantidade de pessoas físicas, já que agora, invariavelmente, você vai ter que estar lidando com uma série de doações menores em vez das grandes fontes de doação que eram as empresas. As redes sociais vão ter um papel decisivo, lamentavelmente não vão ter um papel tão decisivo quanto poderiam se o TSE tivesse reconhecido a legalidade da doação por crowdfunding. Essa foi uma consulta que eu fiz ao TSE, lamentavelmente o TSE entendeu que não é possível sem mudança legislativa, muito melhor a gente ter muitos doadores doando pouco do que poucos doando muito. Aí a gente esbarra talvez num certo conservadorismo da justiça eleitoral com relação a inovações tecnológicas. E mais uma vez a reação é: se eu não sei muito bem como é que controla isso, como é que eu garanto que esse crowdfunding vai ocorrer dentro das regras que eu imagino para a eleição de modo geral, então eu proíbo. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre influenciar diretamente na corrupção ou não. Eu acho que o fato da corrupção é uma questão mais cultural, né? Ela está impregnada na sociedade. E os problemas do financiamento de campanha, eles não são novos. Eu costumo dizer que acho que é impossível ter mais Caixa 2. O processo que nós estávamos vivendo era um processo de Caixa 2 e agora nós estamos tentando romper esse processo. Como toda regra que proíbe algo que muita gente tem muito incentivo para continuar tentando fazer, você sempre fica se perguntando se a proibição não vai ter só o efeito prático de aumentar a ilegalidade. As empresas vão encontrar jeitos de continuar fazendo isso, os candidatos vão continuar encontrando maneiras de, por baixo dos panos, encontrar maneiras formalmente legais de fazer com que empresas ainda possam fazer doações. Eu não acho que seja essa a regra que vai criar isso. Na verdade, o financiamento clandestino sempre existiu, mesmo anterior, que era o Caixa 2. Né? Isso foi comprovado em várias campanhas. Mesmo podendo ter das empresas, tinham doações escondidas que podem continuar acontecendo. Não é essa, eu acho que essa lei limita e cria um sistema que é mais positivo. Então essas eleições agora vai ser a primeira vez que a gente vai ter esse conjunto de regras vedando completamente a contribuição eleitoral por empresas,
vai ser um grande teste sobre como esse arranjo funciona e quais os problemas que ele pode causar. É importante prestar atenção sobre o que vai ser essa experiência e o que ela vai nos ensinar para as próximas eleições. Ei, você aí